Salve, salve, galera da TV Fora do Eixo, Grafitão aqui na área mais uma vez para a gente poder falar de Jair Ventura, novo técnico da equipe do Sport, o Leão da Ilha, e essa contratação feita pelo Sport e a chegada de Jair Ventura à frente da equipe de Recife tem um contexto muito especial e interessante e que deve ser analisado. Mas antes de a gente poder aprofundar um pouco mais no assunto deste vídeo, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, para você também ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Lembrando sempre que nós estamos aí na batalha, correndo contra o tempo, para a gente poder conseguir chegar ao número de 2 mil inscritos aqui no nosso canal. E eu conto, claro, com a sua ajuda, eu conto com a sua força. Bom, Jair Ventura, treinador que apareceu para o mundo do futebol brasileiro, podemos colocar assim, na temporada de 2016, quando conseguiu fazer com que aquela equipe do Botafogo, que tinha um elenco limitado, mas mesmo assim, Jair Ventura foi uma peça muito importante e foi talvez um dos principais fatores que fizeram com que a equipe carioca pudesse chegar à fase de classificação, né? A famosa fase preliminar da Copa Libertadores, ali antes da fase de grupos, e o Botafogo, que conseguiu avançar, conseguiu se classificar, chegou até a fase de quartas de final, só foi eliminado pela equipe do Grêmio na fase de quartas de final. Grêmio que naquela oportunidade, que naquele ano conseguiu o título da Copa Libertadores. Portanto, o Botafogo foi eliminado pelo campeão. A gente pode utilizar isso como um argumento positivo, mas não só por isso, mas principalmente também por toda a trajetória, por toda a campanha que foi feita pelo Jair Ventura, juntamente com os atletas. Botafogo que naquela oportunidade, em 2016 e também em 2017, foi uma equipe que ficou marcada pelo o trabalho de um jogo um pouco mais reativo, né, apostando muito nos contra-ataques, tendo a presença de Bruno Silva, ele que depois foi para o Cruzeiro, depois teve passagem apagada pela equipe do Internacional e também da mesma forma teve uma passagem apagada pela equipe do Fluminense. Era uma equipe reativa, que buscava o contra-ataque o tempo todo, principalmente pelo fato de ter um elenco limitado. Também tinha Sassá, ele que especialmente na campanha de 2016 foi uma peça importante, era responsável por boa parte dos gols e das jogadas perigosas que o Botafogo conseguia fazer contra os seus respectivos adversários. Em 2017, da mesma forma, uma equipe que adotou um estilo um pouco mais reativo, apostando no contra-ataque, e deu muito certo, porque o Botafogo, mesmo com o elenco limitado, conseguiu chegar, como eu disse, na fase de quartas de final da Copa Libertadores e também na fase de semifinal da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo. E aí depois da passagem boa de Jair Ventura pela equipe do Botafogo, o técnico carioca foi para a equipe do Santos no início da temporada de 2018, cercado de muita expectativa, haja vista que naquela oportunidade ele era um dos técnicos, podemos colocar o técnico sensação do futebol brasileiro, mesmo com esse modelo de jogo um pouco mais rústico, mas não é porque um treinador tem uma ideia de jogo um pouco mais reativa que ele deve ser cancelado, como muitos da imprensa querem. E o Jair Ventura chegou ao Santos cercado de muita expectativa. Naquela oportunidade, ele tinha presença, ele ganhou como reforço o retorno de Gabigol, que voltou ao Santos naquela temporada, mas não conseguiu encaixar o seu trabalho. E aí a gente tem que fazer um contraponto e inserir na análise do Jair Ventura durante a sua passagem pela equipe do Santos, porque ele claramente tentou mudar o seu estilo de jogo, no qual teve sucesso à frente da equipe do Botafogo. A equipe do Santos, pelo menos no início de seu trabalho, Jair Ventura tinha como ideia um time um pouco mais voltado para o ataque. Ele contava com as presenças de Gabigol, Bruno Henrique, e depois não chegou a contar com o Carlos Sanches, né? O Sanches chegou já com o Cuca. Portanto, o Jair Ventura ele quis mudar um pouquinho o seu modo, sua ideia de pensar sobre o jogo e acabou não dando muito certo. Foi demitido da equipe do Santos, depois foi parar no Corinthians no mesmo ano, na mesma temporada. E, mais uma vez, se ele tentou mudar, modificar o estilo de jogo que havia dado certo com a equipe do Botafogo, no Santos
Já na equipe corintiana, o Jair Ventura voltou à sua tradição que deu certo com a equipe do Botafogo e apostou claramente uma equipe mais reativa, até pelo fato de que ele chegou na metade para o final da temporada, onde adotaram um modelo de jogo diferente, no qual os jogadores do Corinthians já estavam acostumados, tanto depois da passagem vitoriosa do Carille e também da rápida e curta passagem de Osmar Loss. Seria algo muito complicado. Ele voltou algumas casinhas, adotou uma postura muito reativa. Quem não se lembra da semifinal da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Flamengo, quando no primeiro jogo no Maracanã, o Corinthians praticamente não atacou nem visitou o seu campo de ataque. Portanto, Jair Ventura é um técnico conhecido, não vou falar rotulado porque eu acho um termo muito pesado, mas é um técnico conhecido como um treinador que tem um estilo de jogo um pouco mais reativo, e a gente pode colocar isso lembrando dos trabalhos à frente do Botafogo e também, claro, dirigindo a equipe do Corinthians. Foi demitido, né? Saiu do Corinthians no final da temporada, porque o Carille iria voltar, e ficou durante toda a temporada de 2019 sem treinar nenhuma equipe, o famoso ano sabático que o Jair Ventura teve, e aí que acaba gerando um pouco mais de expectativa sobre o seu trabalho à frente agora do Sport, que vive um momento complicado, institucionalmente falando e principalmente financeiramente, perdeu um dos seus grandes líderes e ídolos da torcida, podemos colocar assim, que é o volante William Farias, com passagens por Curitiba e Cruzeiro. Ganhou o reforço do Rogério, ele que foi muito bem, obrigado, no próprio Sport na temporada de 2016. Portanto, é um time que o Jair Ventura vai ter que saber lidar muito bem sobre qual estilo de jogo, sobre qual modelo de jogo ele vai adotar para o Leão da Ilha do Retiro. E ele sabe das reais condições e da realidade do Sport. É uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela, aliás, já está brigando, mesmo com a gente na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que já estamos indo para a 6ª, né? O Sport, que neste momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não jogou, portanto fez apenas 5 jogos. O Sport já está dentro da zona de rebaixamento, com 4 pontos na 18ª colocação. Tem um jogo importantíssimo pela frente contra a equipe do Curitiba, um rival direto na luta pela permanência na Série A. Portanto, vamos aguardar. Confesso que eu estou muito curioso para a gente poder saber como será o Jair Ventura versão Sport, dirigindo o Leão da Ilha do Retiro. Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de, claro, tudo que acontece aqui na TV Fora do Eixo. Grafitão saindo da área e até uma próxima oportunidade.